A história começa com Haruka escondido perto de alguns goblins. Só que, como todo bom desastrado, ele entrega a própria posição ao pisar no menor galho da história da humanidade. O barulhinho foi tão ridículo que até os goblins, que mal têm cérebro, começam a persegui-lo. Mas Haruka, cheio de si, sorri com uma confiança digna de alguém que acabou de descobrir como trapacear num jogo, e dá um pulo no ar. Todos os goblins caem direitinho na armadilha dele. Gênio, né? Pelo menos é o que ele acha. Haruka está acando Omar sobrevivente de mundos paralelos. É praticamente o Bear GRYLLS da fantasia. Mas, olhando para trás, vemos como ele foi parar nessa enrascada. Haruka sempre foi o clássico lobo solitário, e ele faz questão de deixar claro que é porque ele não queria se misturar com seus colegas de classe. Simplesmente detestava todo mundo, e achava que eles só atrapalhavam o que ele mais valorizava na vida: seus livros. A vida social. Para ele, isso era tão útil quanto um guarda-chuva furado. Observando sua sala de aula, dava para ver bem as panelinhas, as garotas populares, os delinquentes, os atletas, o representante de classe, os nerds e a famosa categoria dos outros. Haruka. Ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Mas ele estava super de boa com isso. Era melhor assim. Até que, do nada, um círculo mágico aparece. O Haruka, to empolgado, pensa, cara, igualzinho nos mangas. Mas aí, no segundo seguinte, ele lembra que ir para outro mundo é uma baita dor de cabeça. Nos mangás, os heróis sempre acabam tendo que estar rodeado por um monte de gente parecia uma verdadeira tortura para Haruka. Ele fez de tudo para tentar sair da sala de aula, mas, spoiler, não deu muito certo. Enquanto o círculo mágico ia se expandindo, os outros alunos começaram a entrar em pânico, mas Haruka, usando sua inteligência nível Sherlock, fugiu pelo duto de ventilação. Infelizmente, o círculo mágico tinha um GPS embutido e seguiu ele até lá. Resultado: Haruka foi parar naquele lugar genérico de sempre, o clássico vazio branco. Haruka já sabia o que esperar, afinal, ele tinha lido mangás demais para não reconhecer o cenário. Ele até se perguntou onde estava o rei típico dessa situação e quando a filha do rei, que, na real, nenhum nerd jamais teria chance de chegar perto, ia aparecer. De repente, um velho maluco começou a acenar desesperadamente para ele. A ficha caiu. Ah, claro, esse deve ser o deus da parada. Então, Haruka descobriu que o esquema de teletransporte para o outro mundo era por ordem de chegada. Ou seja, os colegas dele já tinham ido, e ele foi o último da fila, tipo quando você chega tarde na cantina e só sobra aquele pão de queijo murcho. Mas, ei, pelo menos ele ainda podia escolher suas habilidades e status antes de ser mandado para o novo mundo, né? Uma gigantesca tabela de opções apareceu na frente dele, mas Haruka logo ficou decepcionado. Como era a primeira vez que o Deus Velho tinha teletransportado tanta gente, todas as habilidades legais, os famosos Sheats, já tinham sido escolhidas. Sobrou só o resto do resto, o equivalente a tentar escolher lanche depois da Black Friday. Haruka deu uma olhada nas opções. Claro, eram todas horríveis. Uma das habilidades que sobrou para Haruka era simplesmente segurar um graveto. Isso mesmo, um graveto. Outras opções eram coisas básicas como boa saúde em geral e andar. Incrível, não? Haruka se sentiu ainda pior ao lembrar das super habilidades que ele não conseguiu, como a magia dos 4 elementos. Sim, isso seria muito útil. Mas, voltando às opções ruins, ele se deparou com títulos como Solitário e Nerd. Só faltava Rei dos Rejeitados no meio. Haruka perdeu a paciência e exigiu mais opções do velho deus, porque, sério, com essas habilidades, ele nem passaria da primeira vila. O deus, já sem saco, decidiu acabar logo com a reclamação e simplesmente deu todas as habilidades restantes de uma vez só. Agora Haruka tinha todas as habilidades que ninguém queria. Basicamente, o lixão das skills. Depois de ser teletransportado para o novo mundo, Haruka recebeu uma bolsa que pode carregar itens infinitos. Paris útil, né? Bom, ele se equipa e vai checar seus status. A tela de status diz para ele rolar uns dados. Aí ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele distribua os pontos de status rolando os dados. Uau! Emocionante! Não! Claro que Haruka xinga o velho por dar a ele uma habilidade tão inútil, mas faz o que tem que fazer e rola os dados. Ele tira um duplo M, mas não tem a mínima ideia do que isso significa. Automaticamente, pensa o Pyre, M de Massaquista? Só pode ser. Mas, felizmente, a tela de status só pede para ele escolher qual atributo ele quer melhorar. Mesmo assim,
Haruka não está convencido de que esses stats vão ajudá-lo a sobreviver nesse mundo com. Diante de habilidades terríveis, Haruka resolve botar todos os pontos em sorte. Sim, você leu certo. Ele ignora completamente qualquer ideia de uma build equilibrada e decide que vai apostar tudo na sorte. Pra que força ou inteligência se eu posso contar com a sorte, né? Então, ele percebe o que o M significa, Max. Sua sorte agora está no nível máximo. Haruka, claro, fica surpreso quando descobre que, no meio daquele mar de habilidades inúteis, ele tem 2 habilidades extras. Aparentemente, isso aconteceu porque ele foi convocado sozinho. O título de Lobo Solitário que ele ganhou é exatamente o que parece. Ele não tem amigos e não pode formar grupos. Que maravilha, né? Mas, por outro lado, sua habilidade de servidão permite que ele comande outros. Isso é legal, exceto pelo fato de que, como ele é um solitário, não há ninguém para comandar. Adeus, sonhos de ter um harém de aventuras. Com seu status de lobo solitário, Haruka percebe que, mesmo que encontrasse seus colegas de classe, não poderia formar uma equipe com eles. Ótimo! Com isso em mente, ele decide começar sua jornada e quer, obviamente, garantir uma base de operações primeiro. Só que, no meio daquela floresta, é difícil enxergar alguma coisa, então ele fica preocupado com a possibilidade de algum monstro aparecer do nada. Ele até tenta lembrar se tem alguma habilidade útil para essas situações. A única que vem à mente, a habilidade de tirar um cochilo. Incrível, não? Desesperado, Haruka experimenta as lentes de contato que ele tem na mochila. E, para sua surpresa, elas são realmente úteis. Afinal, elas permitem que ele... Com as lentes de contato mágicas, Haruka começa a ver um monte de coisas extras e logo descobre que agora tem habilidade de avaliação. Isso leva ele a encontrar um cogumelo comestível que, supostamente, libera habilidades latentes. Jackpot. E, claro, com sua bolsa sem fundo, ele pega quantos cogumelos quiser. Ele até se desculpa com a bolsa por ter achado que ela era inútil antes. Desculpa, bolsa, você é incrível, diz ele, provavelmente tentando não ofender nenhum outro item mágico no futuro. Depois de engolir um gole d'água, Haruka ouve um barulho à distância. Ele segue o som, que o leva até uma caverna. E é aí que ele começa a rezar para não encontrar nenhum monstro por lá. Sorte que sua bolsa veio com um kit de acampamento. Então ele decide transformar a caverna no seu quartel-general. Usando sua habilidade de magia de temperatura, sim, ele tem isso. Ele acende uns gravetos e percebe que as habilidades que ele achava serem inúteis na verdade são bastante práticas. Plot twist. Haruka checa seus status novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, desbloqueando magia de fogo. Agora ele se preocupa com o que vai fazer se um monstro aparecer, já que, no momento, a única arma que ele tem é um graveto. Mas, como qualquer pessoa sensata, ele simplesmente adormece. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que tudo está bem. Ele tem itens que repelem monstros e seu título de solitário protege sua área de acampamento. Com sua nova magia de fogo, ele acende mais um fogo e prepara um café da manhã digno de um sobrevivente de Isekai. Ele tinha um pouco de carne seca na mochila e uns cogumelos que encontrou no dia anterior. Café da manhã dos campeões. A comida está deliciosa, e Haruka está genuinamente grato pela sua bolsa inicial de aldeão. Mas, pensando bem, essa bolsa é bem mais que uma simples bolsa de aldeão. Ele decide que é mais uma bolsa de sobrevivência hardcore. Nada mal, hein? Decidido a encontrar mais comida para estocar, Haruka sai em busca de suprimentos. Mas, claro, sua principal preocupação agora é como ele vai se proteger de monstros. E, como se o universo estivesse testando sua sorte, lembra da sorte? Tá no nível Max, ele encontra exatamente o que não queria, 2 goblins. Embora sejam monstros de nível baixo, os status deles são surpreendentemente altos. Haruka começa a se perguntar se tem alguma chance de vencer, mas logo percebe que, quer queira ou não, ele vai ter que aprender a lidar com monstros eventualmente. O problema... Haruka olha para o graveto na sua mão e duvida que isso vá ajudar muito. Mas, espera aí. Ele se lembra de que tem uma habilidade chamada Envolver, que permite envolver qualquer coisa com magia e dar efeitos variados. Ele usa essa magia para fortalecer o graveto. Agora sim, com o graveto super poderoso, Haruka decide que vai superar todo mundo, mesmo sem aquelas habilidades cheias que ele tanto queria. Então, Haruka começa seu primeiro ataque. Ele espanca brutalmente o primeiro Goblin desprevenido, sem dó nem piedade. O segundo Goblin tenta atacá-lo,
mas os movimentos do bicho são tão patéticos que Haruka desvia facilmente. De algum jeito, ele sabe usar uma nova habilidade e, com isso, elimina o segundo Goblin também. Depois da vitória, Haruka está visivelmente satisfeito por ter vencido sua primeira luta. Após a batalha, Haruka volta todo pimpão para sua base. Ele trouxe consigo uma das porretes que os Goblins usavam, mas logo decide que o seu querido graveto ainda é superior. Porque, claro, nada bate um graveto mágico, né? Haruka fica animado ao perceber que subiu de nível, e todos os seus status mais que dobraram. Até sua maestria com bastões subiu de nível. O que é meio esquisito, considerando que ele só balançou o graveto umas poucas vezes. Além disso, ele ganhou a habilidade de infusão mágica, provavelmente porque encantou o graveto com magia. E, como não poderia faltar, sua ginástica matinal também aumentou de nível, já que ele nunca perde uma sessão de alongamento de manhã. Ok, isso pode ser um pouco de exagero, considerando que ele só está nesse novo mundo há 2 dias. Mas quem conta, né? Mais tarde, Haruka já está de saco cheio de comer cogumelos. Ele adoraria comer carne, mas sabe que levaria um sermão da representante de classe por ser ingrato com a comida que tem. Coma o que tem e não reclame. Ele imagina ela dizendo. Após a refeição, Haruka decide testar sua nova habilidade de infusão mágica, que aumenta suas defesas físicas e mágicas. Tudo indica que agora ele está mais resistente. Tipo, nível tanque. Sua habilidade de avaliação também subiu para o nível 2, mas, por algum motivo, ela só mostra um monte de pontos de interrogação nas coisas dele. Haruka decide não dar bola para isso e segue sua vida. Ele comemora quando a floresta lhe abençoa com mais um cogumelo. Grande sorte, hein? Ele continua sua busca por Haruka, na sua busca desesperada por carne, começa a imaginar que talvez árvores possam magicamente produzir bifes. Mas então ele se lembra: estou aqui para praticar magia, não caçar churrasco. Com seu corpo todo turbinado pela magia, ele se sente tão leve que parece até que está se teletransportando. Além disso, sua destreza está nas alturas, o que o deixa meio se achando. Logo, Haruka encontra um Goblin mais forte, mas o derrota com facilidade. Outro Goblin aparece e também vira sopa. Isso faz Haruka acreditar que agora ele poderia enfrentar até um grupo de 3 Goblins sem suar. O destino, claro, resolve brincar com ele, e um grupo de 3 Goblins aparece na sua frente. A confiança de Haruka, no entanto, evapora em segundos, e ele decide que já lutou o suficiente por um dia. Covard Mode ativado. Enquanto volta para casa, ele recapitula o seu dia, batalhou com Goblins, praticou magia e, claro, sobreviveu. No 5º dia, Haruka conseguiu derrotar um Goblin com um único golpe e ainda decorou sua base com os enfeites estilosos feitos com magia. Sim, o cara está virando um mestre na arte de sobreviver e decorar ao mesmo tempo. Ele está bem feliz com a forma que sua vida nesse novo mundo está tomando forma. Naquela noite, Haruka avista um coelho bem carnudo e, desesperado por um churrasquinho, começa a persegui-lo. Mas, de repente, ele sente uma presença, e não é de um Goblin. Quando ele finalmente vê quem é, para sua decepção, são seus colegas de classe. E o pior, é o grupo dos delinquentes. Haruka revirou os olhos, já antecipando a encrenca, pois ele preferia não ter que lidar com essa galera. Enquanto Haruka tenta evitar seus colegas, ele usa sua habilidade de clarividência para ver quem está na outra direção. E, claro, ele quase cai para trás ao perceber que são as meninas populares. Não! Elas de novo! Pior ainda, os brutamontes do time de futebol estão se aproximando rapidamente, e, como se não bastasse, os nerds também estão por perto. Haruka até trocava uma ideia com eles de vez em quando no mundo antigo, mas, sinceramente, ele preferia não ter que reviver esses momentos agora. Isso só deixa uma opção: a representante de classe e suas amigas. Haruka sabe que, nesse mundo cruel, seria ótimo ter alguns aliados. Afinal, ele conhece a representante desde os tempos de escola primária, e ela sempre foi meio séria demais, mas útil. Então, ele pensa: ok, talvez seja uma boa ideia pelo menos dar um oi. Mas, assim que Haruka se prepara para se aproximar, ele para no meio do caminho. Algo mágico acontece na cabeça dele. Ele percebe que, pela primeira vez, está se sentindo realmente livre. Sem ninguém dizendo o que fazer, sem a pressão de ser sociável, ele pode viver exatamente do jeito que ele quer. E isso? Isso ele não trocaria por nada nesse novo mundo. Haruka faz sua escolha final. Ele vai conquistar esse mundo sozinho, do jeito dele. E, convenhamos, quem precisa de amigos quando se tem um graveto mágico? E aí, pessoal,
Se vocês gostaram dessa jornada épica de um solitário que decidiu se tornar o rei do mundo, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis. Até a próxima! Haruka se esconde dos outros alunos, mas um dos delinquentes escuta um barulho vindo da direção dele. Ele está prestes a ser descoberto, mas os caras acabam assumindo que o barulho veio do coelho que deveria ser o jantar de Haruka. Ufa! Quase! Haruka espiona os delinquentes para ouvir o que eles estão discutindo, mas os pervertidos só estão falando de garotas. Eles são os degenerados de primeira, mas Haruka sabe que a representante da turma vai dar um jeito neles antes que tentem fazer qualquer coisa com as meninas. Só que os delinquentes têm um tal de Tanaka no grupo, e o cara tem uma habilidade que permite a eles fazerem o que bem entenderem. Péssima combinação, né? Os delinquentes voltam para junto dos outros alunos, mas Haruka, sendo o solitário nato que é, quer distância deles. Ele vai para casa aproveitar mais de seus deliciosos cogumelos, e para sua surpresa, ou seria tristeza, descobre que seu nível de solidão aumentou. É um título meio deprimente, na real, porque está começando a destruir a autoconfiança do pobre Haruka. Ele ainda está no nível 13 e culpa suas habilidades, mestre de nada e idiota. Ele nem sabe exatamente o que essas habilidades fazem, mas deduz que mestre de nada significa que ele não consegue se concentrar em uma coisa por tempo suficiente para ficar bom nela. Por outro lado, isso permite que ele faça um monte de coisas diferentes. Já a habilidade de idiota, Haruka deduz que a habilidade de idiota só o transforma em um fantoche, o que seria, sem dúvida, a pior habilidade já inventada. Para variar, ele decide afogar suas mágoas na comida, mas logo se lembra de que não tem nenhuma carne para comer. Ah, que tragédia! No 7º dia, Haruka acorda com o som de uma briga. Ele encontra os nerds em batalha e começa a se perguntar se deveria ajudar. Usando sua habilidade de avaliação, ele fica chocado ao descobrir que eles não precisam da ajuda dele nem um pouco. Os nerds têm classes muito melhores que a dele, e Haruka percebe que é o único desempregado até entre os nerds. Isso só o lembra de que, diferente dele, os outros realmente têm habilidades superpoderosas. Infelizmente, isso também faz Haruka lembrar de como as coisas eram no mundo antigo. A turma dele estava cheia de atletas de ponta e alunos exemplares. Tinha até filhos de celebridades. Haruka sempre se perguntava como ele foi parar ali no meio daquela galera. Ele decide que os nerds podem se virar sozinhos, mas nota que alguns monstrinhos sorrateiros estão tentando atacá-los por trás. Lembrando que ele era meio amigável com os nerds na sala de aula, Haruka resolve dar uma mãozinha. Os nerds o agradecem e, como retribuição, Haruka mostra a eles sua caverna estilosa. Eles ficam maravilhados com quão chique ela é, e Haruka explica que ele acabou de aprender como Haruka explica que aprendeu a usar magia da terra e usou essa habilidade para deixar sua caverna super segura. Os nerds, impressionados, perguntam se Haruka fez tudo aquilo sozinho, ao que ele responde, com toda aquela vibe de solitário nato: eu sempre estou sozinho. Triste, mas verdade. Curioso, Haruka pergunta por que os nerds não estão com os outros alunos, e fica chocado quando eles revelam que estão fugindo. A história toda começa a se desenrolar. Assim que todos foram transportados para esse mundo, foi um caos total, porque ninguém sabia nada sobre Isekai. Mas os nerds... esses já estavam preparadíssimos, como se tivessem lido o roteiro antes. Já estavam distribuindo pontos em suas habilidades enquanto todo mundo ainda estava perdido. Os atletas, é claro, ficaram desesperados por informações e começaram a exigir que os nerds explicassem o que fazer. A galera estava desmoronando, mas a representante da classe sabia que eles precisavam manter a boca fechada enquanto estivessem na floresta. Pena que já era tarde demais, porque um grupo de goblins os encontrou. Haruka fica de boca aberta ao ouvir que até os delinquentes estavam tremendo de medo. Mas foi o momento perfeito para os nerds brilharem. Eles agiram como se fossem os protagonistas de um anime shounen e começaram a derrotar os goblins com todo o estilo. Isso inspirou os atletas, que decidiram ajudar, e juntos, eles deram cabo dos monstros. A representante da classe, sendo a líder nata que é, rapidamente se recompôs e guiou todos para uma clareira segura perto de um rio. E, claro, os nerds aproveitaram o momento para brilhar. Os nerds começaram a brilhar ainda mais, ajudando todo mundo a montar o acampamento. Graças à sua dedicação de uma vida inteira para evitar tocar grama, eles se tornaram especialistas em tudo relacionado a Isekai, incluindo sobrevivência. A representante da classe organizou todo mundo e colocou a galera para trabalhar. Em pouco tempo, todos estavam cooperando e funcionando como uma equipe. Mas, como era de se esperar, essa paz não durou muito. As garotas populares decidiram que não queriam mais trabalhar.
A representante tentou explicar que a melhor chance de sobreviverem seria se mantivessem o grupo unido, mas a turma começou a desmoronar. Todo mundo estava cansado de trabalhar tanto. Então, adivinha só? Deixaram todas as responsabilidades nas mãos dos nerds. A classe se desfez completamente, e a representante da classe não conseguiu fazer nada para impedir. A partir daí, só a representante, os nerds e mais alguns poucos alunos continuaram a trabalhar. O resto, só preguiçosos de plantão. Isso fez os nerds começarem a guardar ressentimento contra eles, especialmente porque eram os nerds que estavam cuidando até das batalhas. Apesar de tudo, os nerds eram super confiáveis, sempre querendo ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque eles tinham visto as habilidades que os delinquentes escolheram. Algumas dessas habilidades eram Charme e o Marionetista, duas que permitem controlar outras pessoas. Os nerds logo perceberam que os nerds perceberam rapidamente que os delinquentes tinham péssimas intenções, então começaram a subir de nível para enfrentá-los. Do outro lado, os delinquentes também estavam se esforçando para subir de nível, já que precisavam disso para ativar suas habilidades sinistras. Os nerds ficaram de olho neles o tempo todo e, eventualmente, ouviram os planos nojentos que os delinquentes tinham para algumas garotas. Imediatamente, eles contaram tudo para a representante da turma, que decidiu que também precisava subir de nível. Infelizmente, os delinquentes atingiram os requisitos de nível para suas habilidades antes da representante conseguir fazer o mesmo. E, como o destino adora pregar peças, ela acabou cruzando com eles no pior momento possível. Mas, antes que algo pior acontecesse, os delinquentes já estavam no chão. Os nerds estavam super preparados para esse exato momento e usaram suas habilidades de selamento para bloquear as habilidades de Charme e Marionetista dos delinquentes. Eles então expuseram os planos sombrios dos delinquentes, que fugiram do acampamento cheios de vergonha. Mas a paz durou pouco. Em uma noite, os delinquentes voltaram para se vingar, e dessa vez, vieram armados. Eles destruíram o acampamento e declararam que voltariam mais tarde para causar ainda mais caos. Por algum motivo bizarro, os nerds acabaram levando toda a culpa pelo que aconteceu. E o mais irônico, as mesmas garotas populares, que os nerds tinham salvo de virarem marionetes, foram as primeiras a se virar contra eles. As garotas populares foram as primeiras a virar contra os nerds, e os outros alunos, como verdadeiros carneirinhos, seguiram o exemplo. A representante da classe e alguns poucos alunos ficaram do lado dos nerds, mas a pressão era demais. Cansados de lidar com tanto drama, os nerds decidiram que o melhor era simplesmente ir embora. Haruka, sempre sentindo pena dos nerds, decidiu fazer uma festa do cogumelo para animar a galera. Ele acabou passando o dia seguinte inteiro com os nerds e percebeu que, às vezes, não ser um solitário completo não era tão ruim assim. No final, Haruka se despediu dos seus novos amigos, e eles o convidaram para se juntar a eles. O plano: encontrar uma cidade e começar suas vidas como aventureiros. Haruka até concorda que se sente mais próximo dos nerds do que de qualquer outro grupo, mas para surpresa de todos, ele recusa a oferta. Simplesmente mandando os nerds irem embora com aceno, Haruka admite para si mesmo que adoraria ir para a cidade, mas sabe que, com suas estatísticas horríveis, ele só iria atrapalhar a vida dos seus amigos. Os nerds pareciam realmente preocupados com a representante da turma, então Haruka decide ir verificar como os outros alunos estão. No caminho, ele é confrontado por um cobalto, um monstrengo bem feio, mas consegue dar um soco tão poderoso que o derruba inconsciente. Haruka, surpreso, percebe que nenhum aluno saiu do acampamento e, usando sua habilidade de detecção de inimigos, ele vê pegadas que indicam que algo, ou alguém, está seguindo o grupo. A trilha leva Haruka diretamente até as garotas populares. Ele entra em pânico e decide que o melhor a fazer é voltar para casa e começar a preparar o jantar, mas as garotas tentam detê-lo. Dizem que só querem conversar, mas Haruka sabe que estar perto delas é o oposto de sua amada solidão silenciosa. Sem pensar duas vezes, ele sai correndo como se sua vida dependesse disso. O choque vem quando as garotas, em vez de gritar ou forçar, simplesmente pedem educadamente para ele parar, dizendo por favor. Isso é tão inesperado que Haruka quase tropeça de surpresa. Elas explicam que estão procurando os nerds, mas Haruka, sempre desconfiado, assume que elas só querem colocar os nerds para trabalhar novamente. A reviravolta. As garotas realmente querem pedir desculpas. Elas finalmente perceberam que devem suas vidas aos nerds, e isso deixa Haruka sem palavras. Ele sabe que essas garotas nunca pediram desculpas a ninguém na vida delas, então ver essa seriedade é algo novo para ele. Mesmo assim, Haruka precisa dar a má notícia. Elas não têm a menor chance de alcançar os nerds agora. Mas as garotas insistem, querendo saber para onde eles foram.
Haruka, sempre realista, aponta que, do jeito que estão agora, elas nem sequer conseguiriam sair da floresta, já que não sabem lutar. Desanimadas, as garotas começam a vacilar, mas Haruka exige saber se elas estão realmente dispostas a desistir tão facilmente. Ele questiona se elas estão mesmo falando sério sobre pedir desculpas aos nerds, e em sua mente, começa a pensar que precisa testar essa determinação. Haruka, tentando motivar as garotas a sério, acaba vendo seu plano sair pela culatra, feio. As meninas, em vez de se levantarem, começam a chorar desesperadamente. Elas só queriam pedir desculpas aos nerds, mas agora estão apavoradas, com medo de serem devoradas por monstros na floresta. Confuso com a súbita mudança de clima, Haruka tenta entender o que está acontecendo, mas antes que perceba, as garotas imploram para que ele ensine a elas como sobreviver até encontrarem os nerds. Meio sem querer, Haruka acaba dizendo sim. O que ele não esperava é que isso ativasse sua habilidade de dominação. Agora, sem entender como aquilo aconteceu, ele se vê como o líder supremo das garotas, que começam a segui-lo como filhotes perdidos, com olhares vazios e almas esgotadas. A coisa fica ainda mais bizarra quando as garotas passam a derrotar monstros em silêncio absoluto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E, para piorar, trazem os cristais deixados pelos monstros como se estivessem devolvendo um frisbee para seu dono. A situação não poderia ser mais estranha. Haruka, um tanto desesperado, tenta curar as garotas, mas elas, estranhamente, acabam curando ele, mesmo que ele nem precise. Agora, com medo do que a representante da classe pensaria se visse essa cena bizarra, Haruka tenta desesperadamente descobrir como cancelar essa habilidade de dominação. Nesse exato momento, a representante da turma o encontra, mas Haruka está tão concentrado em uma solução que nem percebe sua presença. Ela, então, faz o que qualquer pessoa faria nessa situação, força ele a finalmente notar que ela está lá. Enquanto isso, em outro lugar, os delinquentes estão tramando um plano próprio. Os delinquentes, por outro lado, estão elaborando um plano sinistro. Eles decidem que o primeiro passo para colocar suas ideias em prática é se livrar do maior problema que tem pela frente. Haruka leva um susto quando a representante da turma solta um grito, mas ela logo lembra o coitado que eles são amigos desde a escola primária. As outras meninas estão com ela, mas a representante da turma está mais preocupada com o que aconteceu com as garotas populares. Haruka não faz a menor ideia de como explicar que elas caíram sob o controle dele, principalmente porque nem ele entende o que rolou. Ele então se abre e conta a verdade. Elas viraram suas servas. Como era de se esperar, a representante fica pistola. Ela lembra que essa habilidade de dominação só serve para monstros. Haruka tenta se safar dizendo que foi um erro, mas ninguém cai nessa. As meninas ficam desconfiadas, e quando ele decide dar no pé, elas bloqueiam a saída. Nosso querido Haruka só quer ser o bom e velho solitário de sempre, desejando apenas voltar para casa sozinho. A representante, sem paciência, dá um snap na Shimazaki, libertando-a do feitiço do Haruka. Agora, ela está decidida a arrancar a verdade do garoto. Enquanto isso, Haruka, como quem não quer nada, tenta dar o fora de novo, mas a representante avisa, não vai fugir, não. Enquanto as meninas discutem o que aconteceu, Haruka, que claramente vive no mundo da lua, resolve treinar ampliando sua base secreta, ou melhor, como fazer um porão. Até que o treino começa bem. Até que o gênio enterra a si mesmo. Claro, sobra para a representante ajudar a desenterrar o nosso herói e explicar tudo direitinho. A representante da turma vem com a bomba. A Shimazaki contou tudinho para ela. Agora, ela percebe que o Haruka só estava tentando ajudar as garotas, mas Haruka, na sua eterna confusão, nem lembra de ter dito algo assim. As meninas começam a agradecê-lo pela bondade, enquanto Haruka só quer uma coisa, ir para casa. Mas as garotas, é claro, não vão deixar barato e já começam a pressioná-lo para ajudar mais. A representante, curiosa como sempre, pergunta o que Haruka quer dizer com casa. Ele explica que tem uma casa nesse novo mundo, o que deixa a representante chocada, achando que ele nasceu ali. Haruka esclarece que, na verdade, ele mesmo construiu a tal casa, e a representante quase cai para trás. Afinal, isso é um feito e tanto. Enquanto isso, as meninas fazem uma reuniãozinha para debater o que vão fazer. Aí vem a pergunta: quantas pessoas cabem na casa do Haruka? Ele faz as contas e diz que dá para enfiar umas 240 pessoas lá, e talvez mais se ele tirar os móveis de luxo. O pessoal começa a se empolgar ao saber que o Haruka tem até banheiro de verdade. As meninas ficam boquiabertas, tentando entender como ele está vivendo no luxo enquanto o resto do mundo está se lascando. Então, elas decidem, vão pedir para passar um dia na casa dele. Haruka, completamente chocado,
Não acredita que as garotas do colégio querem dormir na casa dele. Escandalizadas. Quem? Elas. Mas a representante da turma logo corta o barato dele, apontando que o único pervertido ali é ele mesmo. Haruka leva as meninas até a casa dele, e elas ficam boquiabertas ao ver que ele tem até uma trilha que leva até lá. A coisa é tão impressionante que a representante da turma, brincando, já pergunta se ele tem até uma loja de conveniência. Mas o Haruka, com seu plano genial, explica que a farmácia estava nos planos primeiro. As meninas chegam exaustas, e ele as recebe todo orgulhoso. Afinal, o nosso herói fez um monte de upgrades na casa, e as meninas não conseguem acreditar no nível de luxo do lugar. Ele, todo educado, tenta direcioná-las para a cozinha, mas claro, o que as garotas realmente querem é o banheiro. Haruka quase cai para trás quando todas elas resolvem tirar a roupa e pular direto na banheira. Ele, em choque, pensa, essas garotas devem ter virado selvagens depois de tanto tempo na floresta. Apesar do susto, Haruka está até feliz por finalmente ter um momento de paz e solidão. Só um verdadeiro solitário entende a felicidade de estar sozinho. A representante aparece para agradecê-lo, explicando que os outros caras deixaram as garotas sozinhas, e elas estavam preocupadas. Estar com Haruka trouxe uma calmaria, tanto para elas quanto para ele, e os mimos da casa ajudaram também. A representante está meio chateada por achar que não fez muito pelo grupo, mas o Haruka, num raro momento de sabedoria, diz que ela fez sim. Não tanto quanto os nerds, claro, mas ele explica que esses caras nunca saíam de casa no mundo antigo. Então, toda a vida daqueles nerds foi dedicada a se preparar para esse momento, jogando World of Warcraft. A representante da turma, ouvindo isso, se sente bem melhor e agradece o Haruka, mas de repente algo bate na cabeça dela. Peraí, o Haruka tem uma casa, comida e consegue até derrotar monstros? Isso faz dele ainda mais estranho que os nerds. Com esse pensamento, ela vai dormir junto com as outras meninas, mas o Haruka, coitado, já sabe que hoje não vai rolar descanso. Na manhã seguinte, Haruka é acordado por uma garota, avisando que o café da manhã está pronto, mas ele só quer dormir um pouquinho mais. Ela insiste para ele levantar, e o Haruka, no momento de "o que tá rolando?", pensa, essa frase não devia ser dita nessa posição. E aí vem a revelação chocante. Ela preparou peixe pro café. Haruka quase desmaia de emoção com essa surpresa. Ele dá uma mordida no peixe e, gente, o garoto desaba em lágrimas. Faz tanto tempo que ele não come algo tão bom que ele mal consegue segurar a emoção. A representante da turma fica incrédula. Sério que você tá chorando por causa de um peixe? Você mora do lado de um rio. Mas Haruka, com toda sua sinceridade, explica, eu não consigo pegar nenhum. Eles são rápidos e escorregadios demais. Então, ele admite que passou dias só assistindo os peixes enquanto comia cogumelos. Uma das meninas, com um sorrisinho, mostra como ela usa magia de raio para atordoar os peixes. Uma enxurrada de peixes na água é paralisada de uma vez só pela magia de raio da garota, e o Haruka, impressionado, pede para ela mostrar de novo. A menina se prepara para atacar mais uma vez, mas desta vez o Haruka usa sua habilidade de embalagem para envolver a magia de raio. Com isso, ele consegue mover a magia e usa para atordoar e capturar alguns peixes. Ele comemora como se tivesse ganhado na loteria, porque agora aprendeu a habilidade de magia de raio também. Ele não faz ideia de como conseguiu isso, mas explica para as garotas que, usando sua habilidade de embalagem na magia, ele pode embrulhar qualquer tipo de magia elemental. A representante da turma fica boquiaberta, achando isso completamente apelão. Haruka filosofa um pouco e conclui que até as piores habilidades podem ter alguma utilidade. A representante continua achando tudo isso incrível, mas o Haruka, sempre modesto ou dramático, revela que ele foi o azarado que ficou com todas as habilidades encalhadas. As meninas estão planejando encontrar uma cidade próxima, mas primeiro querem subir de nível. Haruka concorda que elas precisam ganhar uns níveis se quiserem continuar caçando os nerds, ou salvando o mundo, quem sabe. Já as Gossip Girls só querem agradecer os nerds por tudo. Haruka, o cavalheiro, concorda em ajudar as meninas a subir de nível, então ele pede para cada uma delas dizer seu nível. O choque vem quando ele descobre que todas estão acima do nível 16, enquanto ele ainda tá no 1000 de nível 7. Meio sem graça, Haruka decide que o treino delas vai começar com um bom combate. Os famosos kobolds aparecem, um grupo de monstrinhos nível 3 que, teoricamente, seriam moleza. As meninas, confiantes, já estão se aquecendo, prontas para o combate. Mas, as coisas não saem bem como planejado, e quem acaba sendo nocauteado são elas.
Enquanto isso, o Haruka, tranquilo na dele, fica contente porque sua barraca mágica está expandindo, mas percebe que as meninas estão aproveitando o espaço para fazer uma sessão de feedback sobre a surra que acabaram de levar. As meninas vão embora, exceto a garota de cabelo roxo, que fica para trás. Ela pede desculpas pelo comportamento dela naquela manhã e revela que estava, na verdade, testando o Haruka. Ela conta que outros caras tentaram atacá-la antes, então ela queria ver se o Haruka era farinha do mesmo saco. Mas, para surpresa dela, o Haruka é completamente diferente. Ele deu um lugar para elas ficarem, comida para elas comerem e ainda ensinou a lutar. Ela avisa que pretende acordá-lo para o café da manhã de novo no dia seguinte, e o Haruka se despede da garota do peixe com um aceno discreto. No dia seguinte, Haruka aproveita seu café da manhã, feliz da vida, mas escuta algumas meninas cochichando, planejando enfrentar os Kobolds novamente. A representante da turma chega, já botando ordem na casa. Nada disso. Vocês não estão prontas, precisam de mais treino. Depois de um treino intensivo contra alguns goblins, as meninas se sentem preparadas para a revanche. Haruka, porém, está preocupado com elas e se pergunta se essa determinação é suficiente para vencer. As preocupações do nosso querido Haruka se confirmam rapidinho. Algumas das meninas já estão no chão, apagadas, enquanto outras fingem estar doentes, tudo para escapar da luta. Ele chega à conclusão óbvia. O treinamento da representante de classe não tá com nada. Mas, do nada, a esperança ressurge. Um pequeno grupo de meninas se une e finalmente conseguem derrotar os Kobolds. A vitória é comemorada com direito a discurso para os monstrinhos. Vocês não vão mais nos vencer. Haruka, aliviadíssimo, pensa, ufa. Isso significa que eu finalmente vou poder voltar à minha vidinha de solitário. Só que, claro, a paz dele dura pouco. De repente, a turma inteira começa a festejar, felizes por poderem ir todos juntos com Haruka até a cidade. Ele fica chocado, pensando, de novo não. Pouco depois, as meninas se preparam para a jornada, e o Haruka faz a garota de cabelo roxo encher a mochila o máximo que puder. A representante de classe reclama que estão exagerando, e Haruka logo pensa, beleza, vou ter que abandonar a garota de cabelo roxo no caminho. Eles então iniciam a jornada, e Haruka solta para a representante de classe. Vai saber o que pode acontecer. Mas ele tenta manter o otimismo, dizendo que basta eles manterem a cabeça no lugar. Enquanto isso, em outro ponto da floresta, um estudante corre desesperado pela vida. Em uma cena digna de desenho animado, ele tropeça na menor pedrinha da história e cai de cara no chão, sendo encontrado pela pessoa de quem estava fugindo. Ele implora, eu juro que não tenho as habilidades que você está procurando. O coitado implora por sua vida, mas a pessoa misteriosa simplesmente ignora seus pedidos. Com zero paciência, ela o estrangula até que ele para de se mover. Fim de jogo para ele. De volta à floresta, Haruka continua sua jornada tentando sair das árvores e levar as garotas para a civilização mais próxima. Mas, no caminho, eles se deparam com um orc gigante de nível 11. Haruka, todo confiante, diz para as meninas ficarem de lado e observarem como ele luta. Assim elas podem aprender também. Com essa bravata, ele avança, com seu mini gravetinho de bebê na mão. Enquanto isso, o orc levanta seu gigantesco porrete e tenta esmagá-lo, mas para sua surpresa, Haruka desaparece bem na sua frente. Na verdade, nosso herói está escondido atrás de uma árvore, rindo sozinho de como o orc é lerdo. Ele lembra dos nerds dizendo que orcs têm alta resistência a ataques físicos e só podem ser derrotados com magia. Então, ele começa a vasculhar sua tela de status em busca de uma magia boa para usar contra o monstro e percebe que tem algo chamado Grande Magia. Ele logo se lembra de que aprendeu os elementos vento, água e terra usando magia em tarefas cotidianas, como aspirar o chão e arar a terra. Orgulhoso de sua genialidade, ele fica todo feliz. Nesse momento, o orc, cansado das palhaçadas, destrói a árvore onde Haruka estava se escondendo e começa a atacá-lo de verdade. Haruka salta para trás, tentando desviar de tudo, e depois se posiciona atrás do orc, atacando-o com seu graveto minúsculo. Para surpresa geral, o orc leva um baita dano e cai abraçando o chão com seu último suspiro. Haruka fica confuso, já que orcs deveriam ter uma defesa física altíssima. As meninas o encaram com cara de suspeita, mas ele logo diz que no próximo orc ele vai usar magia, exatamente como os nerds recomendaram. Na próxima vez que encontram um orc, Haruka cria uma bola de fogo na mão e a lança gentilmente na cabeça do monstro. Boom! O orc explode na hora,
e Eruka dá mais um one-shot em outro monstro. Sem entender o que está acontecendo, ele começa a se questionar, enquanto as garotas reclamam. Assim não dá para aprender nada se você continua destruindo os monstros de uma vez. Mais tarde naquela noite, eles acampam ao ar livre e aproveitam alguns cogumelos assados. Eruka cria uma armadilha usando magia de terra para garantir a segurança de todos e se sente tranquilo, pensando que sua barraca tem repelente de monstros e está equipada com magia de detecção de presença. As garotas devem estar seguras para a noite, ele conclui, enquanto cochila orgulhoso de sua brilhante estratégia. Na manhã seguinte, Eruka começa a planejar a rota para o dia. Ele usa sua habilidade de mapa, que evoluiu a partir das suas incríveis habilidades de lente de contato e de apreciação, porque sim, ele é um gênio. Ele olha para o mapa e pensa que seria uma boa ideia seguir o rio. No entanto, de repente, ele detecta a presença de alguém. Preocupado, acha que podem ser os delinquentes. Mas, para seu alívio, são apenas os brutamontes bobões do time. Enquanto isso, a representante de classe nota Eruka conversando com eles e decide dar aquela clássica espiada na conversa. Eruka pergunta o que os jocks estão fazendo ali e fica desconfiado, achando que estavam stalkeando as garotas enquanto elas dormiam. Com toda a sutileza do mundo, ele pergunta se eles também são os pervertidos ou só musculosos sem cérebro. Mas, em desespero, eles gritam, "Não, cara, a gente não é assim." Um dos brutamontes explica que eles não estão lá pelas garotas, e sim por ele. Eruka, sempre pronto para zoar, pergunta se eles curtem festinhas exclusivas, mas os caras logo se apressam em dizer que não rola desse jeito para eles. Depois disso, Eruka pergunta por que estavam se escondendo das garotas, e eles respondem que é porque não confiam mais em ninguém. Eles explicam que existe uma habilidade muito mais perigosa do que a de manipulação ou mesmerização. Eruka pensa que eles devem estar falando sobre a habilidade de Ijak, que permite roubar as habilidades dos outros. Os brutamontes comentam que os delinquentes não mencionaram nada sobre essa tal habilidade, então, provavelmente, eles não a possuem. Mas, se for verdade que alguém tem essa habilidade, eles precisam ficar de olho em todo mundo. Após ouvir isso, Eruka, com aquele toque de sarcasmo, sugere que eles são os cabeçudos, porque não consideraram a possibilidade de ele mesmo ter essa habilidade. Mas, surpreendentemente, os caras sorriem e dizem que, se fosse o caso, eles ficariam felizes, porque sabem que ele não é um cara mau. Curiosos, eles perguntam se ele realmente tem a habilidade de Ijak. Eruka diz que não, mas que ele tem a habilidade de dominação, o que soa ainda pior. Os brutamontes, no entanto, respiram aliviados e dizem que, enquanto ele tiver essas habilidades esquisitas, eles não precisam se preocupar. Afinal, ele provavelmente só vai ficar isolado em algum canto sem incomodar ninguém. Após essa conversa estranhamente reconfortante, eles dizem que vão ficar de olho nos delinquentes na floresta e que estavam apenas ali para alertar Eruka sobre a habilidade de Ijak. Fiquem seguros, disseram os brutamontes, antes de pedirem a Eruka que se desculpasse com as meninas por eles não terem enfrentado os delinquentes mais cedo. E lá foram eles, se despedindo enquanto Eruka sugere, com aquele toque ácido, que da próxima vez eles consultem os goblins caso precisem de ajuda. Afinal, goblins e eles são igualmente burros, então com certeza se dariam bem. Na manhã seguinte, Eruka avisa a todos que é hora de preparar o equipamento, e o grupo segue para a floresta em busca de algumas ervas. Antes de partirem, a representante de classe chega até ele e, meio tímida, admite que sabe sobre a conversa dele com os brutamontes na noite anterior. Eruka já saca que ela está falando da habilidade Ijaku e, antes mesmo de ela se explicar, ele revela que já sabia que é ela quem possui a habilidade. A representante diz que pediu aos nerds para manterem segredo, mas Eruka, sempre afiado, responde que era óbvio, só que os brutamontes são burros demais para perceber. Ele diz para ela não se preocupar, porque todo mundo confia nela com essa habilidade, e é por isso que os nerds não roubaram dela, como fizeram com os delinquentes. A garota fica toda emocionada e começa a chorar. Eruka, com sua sensibilidade de sempre, observa que ela tem chorado muito desde que chegaram nesse mundo. Mas, para surpresa dele, a representante responde que é por causa dele. Em pânico, Eruka grita que é uma falsa acusação e foge correndo. Depois que ele sai correndo, a representante, com um sorriso bobo, murmura para si mesma que é porque ele a faz tão feliz. Seguem a jornada, e Eruka decide vender um suco de frutas fresquinho para animar a galera. Uma das meninas diz que não tem dinheiro, mas sugere uma forma alternativa de pagamento, o que faz a representante de classe dar uma bronca em Eruka, chamando-o de pervertido. Desse jeito, o pobre Eruka desiste de vender os sucos, o que faz as outras meninas começarem a chorar por não poderem tomar nenhum. Eles continuam caminhando pela floresta até que Eruka avista o rio.
Ele diz à representante que aquele parece um bom lugar para acampar à noite e, como sempre, se oferece para dar uma olhada no local. Ele sai correndo, todo animado, e usa suas habilidades para aumentar a força física e diminuir o peso. Com isso, ele ganha uma bela visão da floresta, até perceber que não tem a mínima ideia de como aterrissar em segurança. O resultado? Ele cai de bunda no chão, com seu HP reduzido a 1. De volta ao acampamento, Eruka é recebido com um sermão da representante de classe por ser tão imprudente. Eruka, sempre o cara esperto, tenta consertar sua imprudência dizendo que pegou algumas frutas frescas para fazer mais suco no dia seguinte. Com o clima aliviado, o grupo continua sua jornada para sair da floresta. No caminho, encontram uma garota perdida do grupo e passam um tempo brincando no rio, até que, claro, acabam sendo perseguidos por um bando de orcs. Mas, no final das contas, eles conseguem sair da floresta, o que deixa todo mundo super animado. Eruka observa que sua visão está limitada pelas colinas ao redor, mas logo percebe uma nova habilidade no seu status, Airwalk, andar no ar. Ele, é claro, não perde tempo e usa a habilidade para voar e ter uma melhor visão da área. De lá de cima, ele avista um grupo de NPCs sendo atacados por uma matilha de monstros. Desce rapidinho e conta tudo para a representante de classe, que, sendo a boa líder que é, entra em pânico e diz que eles precisam ajudar os NPCs imediatamente. Eruka, por sua vez, adverte que não há garantia de que os NPCs sejam boas pessoas. Afinal, quem garante que, depois de salvar a pele deles, eles não vão virar o jogo e atacar o grupo? Mas a representante, determinada, diz que vai revidar se tentarem machucar seus colegas. Com aquele olhar de cachorrinho abandonado, ela insiste que quer salvar os NPCs. Diante disso, Eruka cede e diz que ele vai sozinho, já que estão longe demais e os outros não conseguiriam acompanhar nem se corressem a toda velocidade. Ele então usa seu combo de magia de fortalecimento físico e redução de peso, e, para dar um toque final, lança magia de vento para se arremessar pelos ares como um foguete humano. Enquanto voa, Eruka percebe que algo está errado. A representante de classe está pendurada no manto dele. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que foi pega pela magia de vento. Antes que ele possa reagir, ela grita para ele olhar para frente, pois estão prestes a colidir. Infelizmente, Eruka não tem ideia de como frear no ar. E aí, é claro, eles acabam caindo em cima dos monstros que estavam atacando os NPCs, salvando o grupo de uma maneira bem heroicamente acidental. Levantando-se meio zonzo, Eruka é abordado pelo líder do grupo de NPCs, que se apresenta como Ofer, ao lado de seu parceiro Gatek. Eles agradecem por terem salvado a pele deles e explicam que os comerciantes estavam sendo atacados por monstros naquela rota. Então, decidiram pegar a missão pela Guilda dos Aventureiros para proteger o caminho. Os NPCs explicam que pegaram a missão na esperança de ganhar um trocado, mas, se a luta tivesse continuado, eles já estariam mais fritos que batata no óleo quente. Com a batalha terminada, eles começam a arrumar suas coisas, enquanto Eruka espera as outras garotas alcançarem o grupo. Enquanto isso, ele decide cozinhar uns cogumelos selvagens que achou e compartilha com os NPCs. Eles agradecem e revelam que aqueles cogumelos são na verdade bem valiosos, restaurando suas forças num piscar de olhos. Eruka fica com inveja dos velhotes do grupo, pensando como seria bom estar em aventuras com garotas tão incríveis. Porém, a representante de classe rapidamente o traz de volta à realidade antes que ele comece a se transformar num vilão. Logo as outras garotas alcançam o grupo, e ficam animadíssimas ao verem elfos de verdade. Os NPCs, sendo bons guias, mostram um caminho para uma cidade chamada Mui, e as garotas correm na direção como se fossem crianças da pré-escola a caminho do parquinho. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, os delinquentes estão ocupados ganhando uns níveis de experiência. Eles decidem que já é hora de se vingar das garotas, fazer o que bem entenderem. Porém, o nerd que eles sequestraram sugere que, antes de tudo, eles deveriam restaurar as habilidades de marionete e mesmerização que foram seladas. Os delinquentes concordam e resolvem caçar o grupo dos nerds primeiro. Nesse exato momento, os jocks observam tudo de longe, escondidos entre as árvores, preocupados com o que os delinquentes estão planejando. Parece que as coisas vão esquentar. Enquanto isso, lá na floresta, os delinquentes andaram treinando pesado nos últimos dias e subiram vários níveis. Agora que estão cheios de experiência, decidiram que vão atrás das garotas para aquela revanche básica. Mas antes disso, precisam liberar suas habilidades de manipulador de marionetes e encanto, então o plano é começar caçando os nerds. Enquanto isso, as meninas correm pelas ruas da cidade, empolgadas, aproveitando cada detalhe do que a civilização tem de incrível.
Mas a representante de classe as lembra de um pequeno detalhe: elas estão completamente sem grana. E, claro, ainda tem uma lista de coisas para fazer. Ela então sai correndo para reunir as garotas enquanto Haruka fica só observando e sorrindo, pensando que, agora que ele ajudou todo mundo a chegar até a cidade, finalmente pode voltar ao seu estilo de vida lunar e pacífico. Nada mais justo, né? Mas a representante de classe está lutando para manter as meninas sob controle e acaba pedindo um help pro Haruka. Só que ele já se acomodou numa sombra, relaxando como se o dever estivesse 100% cumprido. Ela fica irritada, entendendo que ele está aliviado de terem chegado à cidade, mas ainda assim, ainda tem muita coisa para resolver. Ela apita para reunir as meninas, e, quando todas finalmente se organizam, começa a explicar o plano. Primeiro, vão direto para a Guilda dos Aventureiros vender todas as bugigangas que coletaram no caminho. Depois, vão se registrar na guilda, alugar um quarto em uma estalagem para passar a noite, e aproveitar para perguntar se alguém viu os nerds passando pela cidade recentemente. O plano é bom, mas as garotas populares torcem o nariz, ofendidas por a representante de classe tratar os nerds como um quest secundário sem importância. Ela pede desculpas, mas Haruka logo faz piada, tirando sarro do quanto as populares se importam com os nerds. Um pouco depois, o grupo chega à Guilda dos Aventureiros, que parece um lugar bem mais intimidador do que Haruka imaginava. Todo mundo lá dentro já está lançando olhares de desaprovação, e ele realmente não está a fim de entrar. Mas aí alguém avisa que o mestre da guilda quer falar com ele. Péssima notícia, né? Então Haruka já vai dizendo para a representante de classe reunir as meninas. Registrado na guilda, Haruka vai ver o que o mestre da guilda quer com ele. Sobe as escadas, e claro, as pessoas lá em cima parecem ainda mais assustadoras do que as de baixo, deixando Haruka com os nervos à flor da pele. No fim do corredor, ele encontra Gateki esperando e, com uma cara séria, leva Haruka até o escritório do mestre. O cara é uma figura intimidadora, mas, felizmente, Haruka estava preocupado à toa. O mestre da guilda só queria agradecer por ele ter salvado Ofter e seu grupo. Ufa! Com isso resolvido, Haruka desce as escadas e percebe um balcão, pensando que ali seria o lugar certo para vender suas pedras mágicas. Ele pergunta à atendente, que confirma, ali é mesmo o lugar. Animado, Haruka despeja uma quantidade absurda de pedras mágicas no balcão, mas a atendente, desesperada, pede para ele parar. Ele acabou de jogar uns 2 dias de trabalho extra na mesa dela. Então, ela pede para ele voltar amanhã, porque vai precisar de um tempinho para avaliar tudo aquilo. Haruka não se importa de esperar, e as meninas já terminaram o registro como aventureiras, então ele também precisa se registrar. Ele caminha orgulhosamente até a sala de registro, pronto para sua avaliação. Só que, depois de todo o processo, a funcionária da guilda informa que ele é fraco demais para ser um aventureiro. A guilda só aceita pessoas de nível 10 para cima, e ainda assim, só em grupo. Se Haruka quiser ser um aventureiro solo, teria que ser no mínimo nível 20, e ele está só no nível 9. Para piorar, sua habilidade não permite formar grupos, então, parece que ele vai ficar no desemprego dos aventureiros por um bom tempo. Mais tarde, a representante de classe leva todos até a hospedagem que a guilda preparou para eles. Só que, quando chegam lá, Haruka começa a entrar em pânico, porque o lugar parece muito com um motel. Mas, para seu alívio, é só uma hospedagem normal, então todos se despedem e vão cada um para o seu quarto. Na manhã seguinte, todos se encontram no restaurante para um café da manhã, e a representante de classe empolgada avisa que a cidade é super segura, então todos estão livres para sair e explorar. As garotas, felizes da vida, já começam a planejar uma tarde de compras pela cidade. Com as meninas claramente capazes de se virar sozinhas agora, Haruka decide voltar para a floresta assim que receber o pagamento pelas suas pedras mágicas. Depois do café da manhã, ele volta à guilda para ver se já avaliaram as pedras, mas é recebido com desculpas sinceras. Não há dinheiro suficiente no caixa para pagar tudo de uma vez. O mestre da guilda aparece pessoalmente para se desculpar e propõe pagar a quantia em parcelas. Haruka, tranquilo, concorda, e o mestre da guilda, aliviado, agradece por ele ser tão compreensivo. Enquanto isso, ele entrega a quantia referente às pedras já avaliadas. São 8 milhões de eras. Com essa pequena fortuna nas mãos, Haruka de repente se torna um magnata das pedras mágicas. Ele trouxe mais pedras do que a guilda jamais viu, e também derrotou aqueles lobos verdes, o que aumentou o pagamento. Com os bolsos cheios, Haruka resolve fazer umas comprinhas antes de voltar para a floresta. Seu amigo G então o chama para um lugar que acha que Haruka vai adorar. No caminho, Haruka fica empolgado, achando que está indo para algum lugar proibido para menores, mas sua expectativa é destruída ao perceber que G só estava levando para uma loja de armas caindo aos pedaços.
A loja é especializada em equipamentos raros de masmorras, e, como Haruka é meio caso especial, G acha que ele vai encontrar o que precisa ali. O lugar pode parecer uma espelunca, mas G garante que os itens são de alta qualidade. Haruka decide confiar, mas antes quer testar algumas coisas. Embora os equipamentos sejam esquisitos, seus efeitos são impressionantes, e ele passa o dia todo analisando e comprando tudo que consegue pagar. Então, ele repara em um colar que parece interessante. Mas a única informação que sua habilidade de avaliação mostra é que ele serve para 7. Isso é o mesmo que ele viu quando tentou avaliar o conjunto de roupas de aldeão. Curioso, Haruka pergunta ao vendedor se ele sabe o que serve para 7 significa. O vendedor explica que o colar é capaz de combinar os efeitos de até 7 itens ao mesmo tempo, permitindo ao usuário usar todos eles de uma vez. Haruka fica animado. Se esse efeito também se aplica ao seu kit aldeão, isso significa que ele pode empilhar ainda mais habilidades nos seus equipamentos. Ele já está prestes a começar a separar os itens com os melhores efeitos para combinar, mas, nesse instante, a representante da turma aparece gritando, reclamando por ele ter ficado fora até tarde. Haruka percebe que realmente perdeu a noção do tempo, mas ainda quer testar mais coisas. Enquanto segura um dos itens, algo inesperado acontece. Todos os itens na frente dele começam a reagir, e, antes que ele perceba, todos se combinam em um só. O vendedor fica furioso, afinal, Haruka não tinha pago por nada ainda, e todos esses itens custaram ao dono da loja bem mais de 10 milhões. Haruka começa a entrar em pânico, já que não tem essa grana toda, então Gen implora ao vendedor para aceitar os 8 milhões que Haruka tem. No dia seguinte, Haruka está deprimido, pois acabou de torrar todo o dinheiro e agora está completamente quebrado. Ele até gostaria de sair para coletar mais cristais, mas só quem é registrado como aventureiro pode sair da cidade para caçar monstros. Ele já tentou escapar com algumas das garotas, mas a representante da turma o pegou no flagra e começou a dar sermão de novo. Mas Haruka tem um plano perfeito para sair sem ser visto. Sua capa de aldeão foi combinada com uma capa de invisibilidade. Com isso, ele deveria conseguir sair da cidade sem ser notado. Ele passa discretamente pela representante da turma e as outras garotas e até sente um certo peso na consciência por deixá-las sem avisar, mas sabe que seria impedido se ela descobrisse. Com sucesso, Haruka escapa do alojamento, mas, quando está do lado de fora, comete o erro de tirar a capa de invisibilidade. Ao tentar pular o muro, é flagrado por algumas das garotas que estavam do lado de fora. No susto, ele perde o equilíbrio e, seus pertences valiosos encontram o muro de um jeito nada confortável. Ele cai no chão gemendo e gritando com as garotas por terem assustado ele desse jeito, mas as meninas só riem, perguntando se ele estava tentando. As garotas querem saber por que Haruka estava pulando o muro. Ele logo percebe que elas são do grupo atlético, mas nota que uma delas está faltando. Usando sua habilidade de percepção, localiza a garota e, para seu horror, descobre que ela está prestes a, tirar toda a roupa bem no meio da rua. Haruka e as outras meninas correm para impedir o desastre e, por sorte, conseguem chegar a tempo de impedir a garota de se despir completamente. Mas, com isso, os planos de fuga de Haruka estão oficialmente destruídos. No dia seguinte, todas as garotas se preparam para sair em uma missão da guilda, e Haruka pergunta se pode ir com elas. A representante da turma recusa na hora, dizendo que não confia nele depois da tentativa de fuga no dia anterior. Ela garante que não vão demorar, e Haruka concorda em esperar. Mas, assim que elas saem, ele abre um sorrisinho, pois nunca teve a intenção de ficar esperando de verdade. Aprendendo com o erro do dia anterior, ele mantém a capa de invisibilidade até passar pelos portões da cidade. Agora sim, ele está oficialmente fora da cidade, e nada pode impedir seu retorno triunfal para a casinha na floresta. No caminho, avista alguns prédios destruídos, mas decide ignorá-los, já que só quer chegar em casa. Em seguida, encontra uma horda de goblins, o que seria ótimo para ganhar experiência, mas, mais uma vez, Haruka está decidido a não se distrair. Porém, enquanto corre, vê uma carruagem sendo atacada por bandidos, e o pessoal lá dentro implora por ajuda. Mesmo assim, Haruka decide ignorar, mas, antes que consiga sair de fininho, os bandidos resolvem atacá-lo. Ele tenta explicar que não quer se envolver, mas os bandidos insistem em provocá-lo. Sem saída, Haruka lança um feitiço de fogo e assa os bandidos com um único golpe. Para sua surpresa, o cajado que está usando é bem mais poderoso do que esperava, resultado de uma das combinações de itens que ele fez. Mesmo assim, quando os bandidos se levantam de novo, Haruka tenta a abordagem diplomática e diz que eles deveriam deixá-lo em paz, caso saibam o que é bom para eles. Os bandidos admitem que a magia de Haruka é poderosa, mas acham que ele só é bom nisso, então decidem atacá-lo em combate corpo a corpo. Porém,
Haruka os derruba com um único golpe cada, sem esforço. Incrédulos, os bandidos se perguntam como podem estar perdendo para um garoto sozinho e perguntam qual é a profissão dele. Esse é um ponto sensível para Haruka, pois ele ainda está desempregado e a pergunta acaba mexendo um pouco com seu orgulho. Os bandidos então decidem checar o status de Haruka para entender com quem estão lidando. Ao verem que ele está apenas no nível 9, concluem que podem derrotá-lo se usarem suas habilidades com armas, que só estão disponíveis a partir do nível 20. Como Haruka ainda não tem nenhuma, ele começa a ficar um pouco preocupado, já que ouviu falar que essas habilidades podem ser bem poderosas. No entanto, os bandidos têm o péssimo hábito de gritar o nome do ataque antes de usá-lo, o que torna fácil para Haruka desviar de todos. Depois de várias tentativas fracassadas, eles acabam desmaiando de cansaço. Nesse momento, ele percebe uma garota se aproximando, e já sente o drama chegando, porque isso parece ser o início de mais uma missão paralela impossível de pular. A garota se apresenta como Marielle, membro de uma família nobre, e quer agradecer a Haruka por tê-la ajudado. Mas, ao pensar melhor, ela percebe que ele tentou ignorá-la no início e não tem certeza se deveria mesmo estar agradecendo. Ainda assim, Marielle aprecia o fato de ele ter parado para ajudá-la e pede um favor. Ela está preocupada com a própria segurança e quer que Haruka a acompanhe até a cidade. Haruka não quer aceitar de primeira, mas ela menciona uma possível recompensa, e ele logo muda de ideia. No caminho, Marielle pergunta de onde ele estava vindo quando a encontrou, e Haruka começa a desabafar sobre a cidade péssima de onde acabou de sair. Ele conta como o pessoal da guilda não tinha dinheiro suficiente para registrá-lo como aventureiro e como ele nem podia sair da cidade sem uma permissão. Marielle logo percebe que ele está falando da cidade que seu pai administra e começa a chorar, sentindo-se mal ao perceber a péssima impressão que Haruka tem do lugar. Haruka então liga os pontos e percebe que Marielle é filha do Lorde Diomi, e isso significa que a carruagem. Enquanto Haruka começa a lamentar amargamente ter concordado em escoltar Marielle de volta para a cidade que ele acabou de esculachar, a história faz um corte para a floresta, onde os Jin Bros e os delinquentes estão prestes a sair na porrada. Os Jin Bros, com suas filosofias de academia e músculos trincados, se recusam a deixar que os delinquentes façam qualquer coisa ruim às garotas. Do outro lado, o líder dos delinquentes não vê problema nenhum em apelar para a violência, e até já ergue a espada, decidido a mandar os Jin Bros para o chão. Mas, antes que ele possa gritar aquele famoso hora da treta, ele sente uma pontada nas costas, literalmente. Do nada, é perfurado por um golpe que o faz cair, com todo o drama de quem não vai voltar para o próximo episódio. Tanto os irmãos Jin quanto os delinquentes ficam em choque com a cena, mas assim que os outros delinquentes tentam vingar o amigo, o primeiro a atacar acaba sendo empalado como um espeto de churrasco. Os últimos dois, decididos a aumentar as chances, resolvem atacar juntos, como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas o atacante misterioso é mais rápido do que um gato em um labirinto e derruba os dois com um toque, quase como um truque de mágica. Depois desse show de horrores, os irmãos Junho percebem que estão em maus lençóis e tentam sair correndo, mas o atacante é mais rápido que um cobrador de dívidas e aparece na frente deles, começando a andar de forma ameaçadora. Enquanto isso, Haruka, que estava mais relutante que uma criança em ir ao dentista, acaba sendo arrastado de volta à cidade por Marielle. Ele não queria vir, mas Marielle começou a chorar como se tivesse perdido seu último pedaço de bolo, então ele decidiu ser o bom moço e acompanhá-la. Assim que chega à casa do senhor, Marielle o abandona por um minuto e ele dá uma olhada ao redor. E olha, a casa é bonita, mas nada disso interessa a Haruka, que já está pensando em sair pela porta da frente. Mas antes que ele possa dar o fora, Marielle volta, parecendo mais brava que um gato molhado, porque ele estava tentando ir embora. Ela fez um pedido especial para que ele esperasse enquanto ela trocava de roupa, e agora quer que ele aguarde mais um pouquinho, pois ainda precisa fazer algo para agradecê-lo. Haruka não está muito afim, mas como ela está mais insistente que uma telemarketing tentando vender assinatura de revista, ele não tem escolha a não ser ficar. No começo, ele estava contra ficar ali, mas quando Marielle lhe mostra o banquete que preparou, sua atitude muda mais rápido que um cachorro ao ver comida. Ela fez tudo isso para mostrar a gratidão, mas começa a ficar irritada porque Haruka está ignorando ela e se entupindo de comida como se não houvesse amanhã. Marielle então pede a uma de suas empregadas para trazer o restante da recompensa de Haruka, e uma bolsa de dinheiro aparece como por mágica. Ele até reconhece a grana, mas não está tão empolgado quanto alguém que acaba de ganhar na loteria. Marielle notou que Haruka não estava registrado na cidade, então teve liberdade de fazer um cartão de identificação personalizado que vai permitir que ele entre e saia da cidade a qualquer hora. Uma super ideia, mas Haruka já está tão focado na sobremesa que parece que o mundo exterior não existe mais. No dia seguinte,
A representante de classe e as outras garotas começam a fazer um interrogatório estilo CSI em Eruka sobre o que aconteceu na noite anterior. Eruka tenta manter a história na linha de "foi só um passeio no parque", explicando que foi chamado para a mansão do Lorde local. A representante até acredita, mas não consegue entender por que o Lorde iria querer ver um cara como ele. Eruka decide deixar tudo no ar, sem revelar que encontrou Mariel durante sua tentativa de fuga que mais parecia um filme de comédia. Eventualmente, as garotas desistem e decidem sair em uma missão, mas antes de saírem, a representante lembra Eruka que ele não pode deixar a cidade. Ele parece surpreendentemente obediente dessa vez, mas isso é só porque ele sabe que agora, com seu cartão de ID personalizado, não há nada que o impeça de sair. Assim que as garotas vão embora, ele planeja usar a liberdade recém-conquistada para escapar da cidade sem percalços. Mas antes de dar as costas para a cidade, ele tem algumas coisas a fazer primeiro: comprar equipamentos novos, devorar o máximo de comida boa que conseguir e depois escrever uma nota para a representante de classe, para que ela não fique brava quando descobrir que ele sumiu. Ele anota que vai voltar para a floresta para verificar os irmãos Jin. Embora ele esteja escrevendo isso apenas como desculpa, ele realmente está preocupado com esses músculos ambulantes. Ele sai de casa, apresenta sua ID e finalmente ganha liberdade. E dessa vez, ele não vai se distrair com missões secundárias que mais parecem aquelas encheções de saco de RPG. Logo, Eruka está de volta na floresta e fica feliz ao ver que tudo está como ele deixou. Mal pode esperar para voltar para sua casa. Mas enquanto está distraído, um orc aparece do nada, tentando dar uma de Hulk e esmagar sua cabeça. Felizmente, as habilidades de Eruka são altas demais para algo assim funcionar, então ele dá uma pancada no orc com seu bastão, como se estivesse jogando um jogo de tênis. É estranho que um orc apareça por ali, já que eles normalmente estão lá mais para dentro da floresta, tipo uma loja de conveniência dos monstros. Mas não é só isso que ele encontra. Há uma trilha de sangue humano perto. Ele sabe que o sangue não poderia vir dos nerds, porque eles são mais fortes que o Superman de cueca, então assume que deve ser de um dos irmãos Jin. Ele começa a seguir a trilha de sangue até que, finalmente, encontra os irmãos Jin, todos ensanguentados e machucados embaixo de uma árvore. No começo, ele acha que eles estão mortos, mas, ao se aproximar, ele percebe que os irmãos Jin ainda estão respirando, então decide despejar todas as poções de cura que tem no inventário sobre eles, como se estivesse regando plantas. Finalmente, depois de uma chuva de poções, eles acordam e começam a explicar tudo para Eruka. No começo, ele achou que os jocks tinham sido atacados pelos delinquentes, mas fica chocado ao ouvir que todos os delinquentes estão, bem, mortos. Eruka pergunta se os nerds também foram alvos, mas os jocks ficam com cara de interrogação, sem ideia do que aconteceu. Mesmo assim, parece que não é muito provável, já que os nerds saíram da floresta há um tempão, tipo quando você sai de casa e nunca mais volta. Eles percebem que Eruka está pensando em ir atrás do responsável por essa bagunça, então avisam que Tanaka agora está mais forte do que um jogador de RPG em modo Deus. Eles mal conseguiram durar alguns segundos contra ele. E para piorar, Tanaka também roubou todas as armas poderosas deles, o que significa que ele está mais forte do que nunca. Os jocks acreditam que ele deve ter planejado essa treta desde o momento em que a turma foi teleportada para cá. Eles têm uma ideia de quem será o próximo alvo de Tanaka, a representante de classe, já que ela possui a habilidade de se apoderar de outras habilidades. Eruka realmente acha que é bem possível que Tanaka vá atrás dela, mas só 3 pessoas sabiam sobre essa habilidade: a representante, Merida e ele mesmo. Ele fica pensando como essa informação foi parar nas mãos erradas. Os jocks só conseguiram descobrir isso porque Tanaka estava perguntando incessantemente onde estava a representante de classe e, quando não conseguiram dar a resposta que ele queria, foram espancados quase até a morte. Eles não queriam procurar a representante, pois isso só a colocaria em perigo, então foram parar nas redondezas da casa de Eruka, torcendo para que ele os encontrasse antes que fossem para o espaço. Com o poder dele, eles acreditam que, se lutarem juntos, conseguirão vencer. Mas Eruka não sabe se quer mesmo se envolver nessa briga. Ele tinha planejado evitar essas missões secundárias chatas, mas se a representante está sendo visada, ele não pode ficar parado. Entretanto, ele deixa claro para os jocks que essa é uma luta que ele vai enfrentar sozinho. Eles tentam convencê-lo do contrário, alegando que ir sozinho é como pedir para ser derrotado no primeiro round, mas, ao ver a expressão determinada em seu rosto, percebem que ele está falando sério. Então, relutantemente, concordam em deixá-lo ir sozinho. Eruka, olhando para os jocks que estão se afastando, solta um suspiro dramático, quase como um protagonista de novela. Vocês realmente vão deixar a luta nas minhas mãos delicadas?
Mas, ao ver que eles estão indo embora, ele pensa: bom, pelo menos assim, se eu morrer, não vou ter que explicar a eles como eu fui derrotado por um bando de delinquentes. Enquanto os jocks se afastam, Haruka imagina que seria bem mais fácil se eles lutassem juntos. Mas, se Tanaka conseguir derrotá-los, ele fica imaginando: e agora? Quem vai me ajudar a ganhar o prêmio de melhor aluno? Ou, sei lá, melhor desculpa para não ir à aula? Então, a decisão está tomada: vou fazer isso sozinho. Porque, quem precisa de amigos, né? De volta à aldeia, a representante de classe está tão preocupada que parece ter perdido a última batata frita em um lanche. O que será que o Haruka está fazendo? Ele deve estar se metendo em encrenca, como sempre. As outras garotas tentam acalmá-la. Relaxa, ele sempre se vira. E, se não se virar, pelo menos temos um novo aluno para preencher a vaga. Na floresta, Haruka pensa em como vai lidar com Tanaka. Ele lembra que Tanaka é forte, mas que, se der sorte, pode estar tão distraído quanto um gato com laser. Talvez eu possa usar isso a meu favor. E, se não funcionar, sempre posso me esconder atrás de uma árvore e gritar surpresa. Então, ele decide que precisa de uma nova habilidade. Mas para isso, ele tem que subir de nível. Ele olha para um grupo de goblins, e como um verdadeiro caçador de recompensas, exclama: hora de transformar esses pequenos em almôndegas. Ele se lança na batalha, mas mesmo após derrotar vários goblins, percebe que não subiu de nível. Sério? Eu matei mais goblins do que um jogador de RPG em um final de semana. E nada. Frustrado, ele deseja enfrentar algo mais forte, e assim que termina o pensamento, o Goblin Rei aparece. Ótimo! Agora o jogo de quem é o mais forte vai começar. E eu tenho que vencer antes que ele decida que meu cabelo é um novo acessório. O Goblin Rei é rápido, quase como se estivesse em uma competição de dança. Haruka desvia no último segundo, pensando: um golpe fatal? Não, obrigado. Não quero que isso apareça na minha ficha de aluno. Sem tempo a perder, ele precisa bolar uma nova estratégia e utiliza sua habilidade de teleporte, combinando outras habilidades em uma nova super habilidade. Com um movimento rápido, ele passa pelo Goblin Rei e o derrota em um piscar de olhos. Eu realmente sou o rei do escapismo. Alguém vai me dar um prêmio por isso? Ele fica feliz ao ver que sua ideia funcionou, mas logo se dá conta de que, se continuar assim, logo terá mais goblins e desafios do que uma maratona de reality shows. E lá se vão minhas esperanças de uma vida tranquila com lanchinhos e descanso. No meio de sua comemoração, quando Haruka estava quase se achando o rei da floresta, uma presença aterrorizante surge atrás dele. Ele se vira e, em um movimento digno de um personagem de filme de terror, cai para trás, gritando: quem deixou a porta aberta para o pesadelo? Surge um Goblin Imperador, nada menos que um nível 50, enquanto Haruka ainda está lá, humildemente, no nível 9. Ótimo! Só falta esse golfinho humanoide para acabar com a minha festa. Haruka rapidamente pensa: se eu lutar de frente, vou virar um purê de batata. Então, ele decide testar sua habilidade combinada novamente. Com a coragem de um hamster, ele ativa a habilidade e parte para o ataque. No entanto, assim que ele atinge o Goblin Imperador, é como se estivesse tentando derrubar um muro de cimento com um balão. O Goblin levanta como se tivesse tomado uma aspirina e começa a atacar Haruka com uma velocidade que faria qualquer ninja se sentir envergonhado. Quem é que precisa de aulas de balé agora? Pensa Haruka, desviando das investidas. Claramente, o Goblin Imperador está usando habilidades de arma que seria um sonho de qualquer fã de RPG, e Haruka começa a suar mais do que um sorvete no sol. Ele tenta encontrar uma abertura na animação dos ataques, quase como um jogador tentando descobrir a dança secreta de um boss. Quando finalmente acha uma brecha, ele ataca o Goblin no peito, jogando-o para longe. Aí está! Essa foi para a posteridade. Ou, pelo menos, para o meu currículo. Mas o Goblin não parece nem um pouco impressionado e começa a se curar. Ah, claro, porque não morre, né? Deve ser um vendedor de seguros em suas horas vagas. Haruka percebe que se ataques normais não estão funcionando, ele vai precisar inventar outra habilidade combinada. Mas antes que ele possa, o Goblin Imperador lança uma série de golpes poderosos, como se estivesse tentando se inscrever em um campeonato de esgrima. Haruka mal consegue bloquear os ataques, e com todas as suas feridas, a chance de vitória parece menor do que uma expectativa de vida de um personagem secundário. Mas ele não pode desistir agora. Ele se levanta com a determinação de um herói que não sabe como parar. Se eu conseguir derrotar esse cara, talvez ganhe um prêmio. Ou, pelo menos, um lanche grátis. Com o nascer do sol, Haruka é o último sobrevivente da batalha. Olha só, e eu não precisei nem de um reality show para isso.
Ele verifica sua experiência e, com a incrível façanha de derrotar um Goblin Imperador, ganha 2 níveis. Agora no nível 11, ele se dirige para casa, um pouco mais animado. Chegando lá, ele abre sua janela de status, só para ver que novos poderes estão disponíveis. Uau! Olha isso! Um upgrade que vale mais que um carro novo. Mas será que é o suficiente para enfrentar o Tanaka? Isso vai ser como tentar usar um palito de dente como espada. Naquela noite, enquanto o luar brilha sobre a casa de Haruka, Tanaka aparece. Haruka, pronto para o embate, pensa: espero que ele não lembre que eu costumava ser o alvo das piadas dele. Porque, se ele lembrar, vou precisar de mais do que um novo conjunto de habilidades para sair dessa. Tanaka, com sua expressão de quem acabou de morder um limão, se lembra de como os Jocks se divertiram quando chegaram aqui, mas agora percebe que tudo não passava de um jogo. Ele estava apenas esperando a hora de dar seu troco, como um gato esperando para pegar um rato desprevenido. Enquanto isso, no meio da floresta, Haruka e Tanaka se encaram como 2 titãs prontos para um duelo épico, e as meninas finalmente retornam após um dia de aventuras. Elas caminham de volta, cansadas, mas felizes, até que notam alguns caras sentados do lado de fora das paredes. Oh não, será que os Jocks conseguiram se empoleirar de novo? Olha lá, o pessoal tá mais quebrado que meu coração após o último episódio de um anime triste. A classe Rap fica preocupada ao ver os Jocks em mau estado. Lembra que Haruka mencionou em sua nota que iria checar como eles estavam. Ei, vocês viram o Haruka? Ele ainda está tentando salvar o mundo ou ele virou o protagonista de um filme de terror por acaso? Os Jocks, com caras de quem acabaram de levar uma surra de travesseiro, dizem que Haruka está lá fora, lutando bravamente para proteger todos eles. De volta à floresta, Tanaka fica desapontado ao descobrir que Haruka é o único que está por perto. Poxa, eu só queria encontrar a classe Rap. E eu até contratei uns delinquentes para dar uma mãozinha nesse plano de separar todo mundo. Agora só tem um desafiante de nível 9 para lidar. Que emocionante! Ele não vê Haruka como uma grande ameaça, como um gato que observa um inseto. Ah, vou deixar esse perdedor de lado e vou atrás da classe Rap para pegar aquela habilidade dela. E já que skill, mais fácil que pegar um doce de criança. Mas Haruka, com sua determinação e um pouco de drama digno de um anime shonen, ergue seu bastão e diz: você não passará. Ou melhor, não vai levar a minha aula de habilidades de roubo sem luta. Tanaka olha para Haruka como se tivesse encontrado uma formiga no meio do seu lanche. Sério que você acha que um ninguém como você pode me impedir? Eu estou mais do que disposto a fazer de você um ótimo exemplo de como não fazer as coisas. Tanaka cria uma onda de choque e dispara em direção a Haruka. Haruka levanta as mãos para se defender, mas a essa altura já sabe que está em apuros. Antes de sair do White-Han, Tanaka percebeu que só sobraram habilidades meia-boca no quadro de habilidades. E, mesmo sem ter certeza das habilidades exatas de Haruka, ele está convencido de que tem a vantagem. Com isso em mente, Tanaka invoca várias pedras e as lança contra Haruka. Mas, quando Haruka tenta se defender, Tanaka ativa uma habilidade de metal para prender os movimentos dele. Haruka fica congelado por um segundo e quase vira patê, mas consegue desviar antes que as pedras o esmaguem. Ele ainda consegue se mexer, mas está bem mais lento, o que é exatamente o que Tanaka queria. Aproveitando a lentidão do rival, Tanaka começa a conjurar espinhos de cristal no chão. Haruka pula de um lado para o outro, desviando, mas sabe que não vai conseguir continuar por muito tempo. Tanaka, claro, não perde a chance de dar uma zoada. Elogia Haruka por sobreviver tanto tempo contra ele, mas avisa que está prestes a acabar com tudo. Antes, no entanto, faz uma pergunta. Quer saber quando Haruka começou a suspeitar dele? Haruka responde sem pensar 2 vezes. Estava desconfiado desde o início. Afinal, tinha que ter um motivo para Tanaka andar com os delinquentes. Impressionado, Tanaka elogia o instinto afiado de Haruka, mas aí é a vez de Haruka perguntar: quando foi que Tanaka começou a tramar esse plano? E Tanaka responde com orgulho: desde o começo. Ele explica que o plano teve um pequeno contratempo quando o representante de classe pegou a habilidade de controle mental, mas depois que Tanaka adquiriu a habilidade de metal, que permite interferir nos movimentos dos outros, soube que ainda tinha vantagem. Nesse momento, Tanaka faz raízes mágicas surgirem para prender Haruka no chão e, enquanto ele está imobilizado, lança uma enorme bola de fogo para acabar com ele de uma vez. Tanaka tem certeza de que isso vai finalizar Haruka, mas, surpresa! Haruka absorve a magia da bola de fogo e sai intacto. Haruka fica aliviado que a ideia de fundir a magia de absorção de energia na sua bengala realmente funcionou. Enquanto Tanaka ainda está congelado de surpresa, Haruka não perde tempo e avança para atacar. Porém, no instante em que ele está prestes a acertar o golpe,
Tanaka invoca uma espada para bloquear. Parece que o fogo não é a única cartada de Tanaka. Ele tem tantos truques que fica até na dúvida de qual usar para acabar com Haruka. No fim, decide que vai usar todos, como num show de variedades de armas, só para picotar Haruka em pedaços. Haruka tenta se defender, mas com um ataque frenético e cheio de armas diferentes de Tanaka, ele fica perdido. Em um momento de descuido, é lançado para trás e aterrissa em alguns arbustos. Antes que consiga se recompor, Tanaka surge do nada e acerta um golpe arrasador que joga Haruka pelo chão da floresta. Haruka sobrevive ao golpe, mas está esgotado, lutando para se levantar. E Tanaka, com aquele sorrisinho de vilão, o encara como se já tivesse ganhado. Haruka começa a perceber que, além das várias armas, Tanaka está usando várias habilidades diferentes. Ele deduz que Tanaka deve ter copiado as habilidades de todos os colegas com a habilidade de imitador. Tanaka, impressionado com a perspicácia de Haruka, confirma, e isso leva Haruka a deduzir que o objetivo é chegar a representante de classe para roubar a habilidade de Ijak e assim roubar todas as habilidades originais, tornando-se o ser mais apelão do mundo. Sem perder tempo, Tanaka troca de arma para uma foice e ataca novamente, lançando Haruka para longe com impacto. Exausto, Haruka tenta um ataque surpresa, mas percebe tarde demais que Tanaka usou magia de ilusão. Haruka, vendo que nada parece funcionar contra esse arsenal, suspira e, aparentemente, desiste. Quando Tanaka avança com a espada, Haruka faz um jogo psicológico. Fica parado, espera o último segundo e, diz pega nada, antes de desviar e sussurrar no ouvido de Tanaka que descobriu o segredo dele. De repente, Tanaka não consegue mais acertar Haruka com a mesma facilidade. Haruka explica que estava deixando Tanaka atacar à vontade justamente para descobrir alguma fraqueza. E, observando, percebeu um padrão. Tanaka nunca usa a mesma habilidade mais de 2 vezes. Com isso, Haruka deduz que há um limite para o número de vezes que Tanaka pode usar as habilidades copiadas. Então, a estratégia é simples: desviar até ele ficar sem opções. Tanaka entra em pânico ao perceber que Haruka sacou seu ponto fraco, mas ainda acredita que pode acabar com ele antes de chegar ao limite de suas habilidades. Só que agora Haruka está um passo à frente e consegue até contra-atacar. Acostumado com a velocidade de Tanaka, Haruka já não se deixa enganar pelos truques variados. Ele parte para finalizar Tanaka enquanto ele ainda está desorientado, mas é forçado a recuar quando Tanaka solta um raio laser do nada. Apesar de conhecer a fraqueza de Tanaka, Haruka sabe que ele ainda é perigosíssimo e não deve ser subestimado. Tanaka começa a demonstrar sinais de cansaço, mas, teimoso, se levanta e grita que jamais perderá para alguém como Haruka. Mesmo em desvantagem, ele revela que ainda tem um último truque e começa a se mover rapidamente pela floresta, de forma tão imprevisível que Haruka mal consegue acompanhá-lo. E quando finalmente entende o que Tanaka está tramando, já é tarde demais. Tanaka lançou sua habilidade mortal sobre Haruka. Com a habilidade ativada, Haruka cai no chão, e Tanaka começa a rir triunfante sobre o corpo dele. Orgulhoso, admite que Haruka o obrigou a usar quase todas as suas habilidades armazenadas, mas isso não importa, pois assim que ele eliminar todos os colegas e roubar as habilidades originais. Ao ver Haruka caído, Tanaka se aproxima, dá um chute na cabeça dele e sai andando, já achando que venceu. Mas, para sua surpresa, Haruka fala que é falta de educação pisar na cabeça de alguém sem pedir desculpas. Tanaka fica chocado. A habilidade de morte deveria ter 100% de sucesso em qualquer um acima do nível 11. Mas Haruka tem uma resistência contra efeitos negativos e ainda tem uma sorte absurda desde que chegou nesse mundo. Então, basicamente, o efeito de morte falhou, e ele só caiu no chão para tornar a cena mais dramática e engraçada. Tanaka, sem paciência, pergunta como Haruka está conseguindo se mover se ele usou metal para prender seus movimentos no começo da luta. Haruka admite que a habilidade de metal foi um problema, mas ele tem uma habilidade de marionete que permite controlar seu corpo externamente, então ficou controlando a si mesmo o tempo todo. Tanaka fica revoltado, especialmente porque Haruka está usando apenas habilidades que ele considera lixo. Sem aceitar a derrota, Tanaka parte para cima, desferindo golpes loucamente, mas Haruka desvia e avisa que ele só vai gastar suas habilidades desse jeito. Tanaka tenta mais um golpe poderoso, mas Haruka continua saindo ileso e diz que o reinado de terror de Tanaka chegou ao fim. Desesperado, Tanaka não entende como Haruka conseguiu superar ele, que calculou tudo perfeitamente para vencer. Para ele, tudo era lógico, 1 mais 1 é sempre 2, então Haruka jamais deveria ter se tornado tão forte. Mas Haruka só ri e diz que, nesse mundo, as leis da física da Terra não funcionam, então toda a lógica de Tanaka era inútil. Tanaka sempre odiou a monotonia da vida escolar e secretamente desejava que tudo mudasse.
Quando ele e a turma foram transportados para esse novo mundo, ele viu uma oportunidade. Calculou rapidamente a melhor forma de viver uma vida emocionante e decidiu que a única maneira era matar todos os colegas e roubar suas habilidades. Mas Haruka estava agora no caminho desse plano insano, e Tanaka não iria desistir tão facilmente. Tanaka continua atacando com suas habilidades restantes, mas já estava ficando sem opções. Haruka percebe e pensa que finalmente conseguirá derrotá-lo. Porém, quando está prestes a dar o golpe final, uma espada o atinge no ombro por trás. Tanaka revela que consegue controlar armas à distância. Haruka cai de joelhos, ensanguentado, enquanto Tanaka começa a atacá-lo freneticamente. A vitória estava finalmente ao seu alcance, até Haruka acertá-lo com seu bastão, jogando Tanaka longe. Tanaka pode ter criado um plano complexo e sobreviveu usando uma habilidade copiada poderosa, mas sua dependência desse poder o deixou acomodado. Haruka, por outro lado, aprendeu a se adaptar em combate. Desesperado, Tanaka tenta perfurá-lo com sua habilidade de espada, mas Haruka já estava um passo à frente e derrota Tanaka com uma habilidade criada na hora. O golpe é fatal, e Tanaka cai morto. Exausto e ferido, Haruka sente toda a dor retornar no momento em que relaxa. Ele quase desmaia, mas é amparado por seus amigos nerds, que chegaram bem na hora. Haruka fica grato pela ajuda, mas reclama que eles poderiam ter aparecido antes. Eles explicam que ficaram sabendo da luta através da representante de classe e, sem hesitar, correram para ajudá-lo. Ao voltarem para a cidade, Haruka é recebido com festa pelos colegas. As garotas estão esperando ansiosas no portão e prepararam um banquete em sua homenagem, mas Haruka fica um pouco constrangido com tanta atenção. Até mesmo o líder dos Gym Bros aparece para cumprimentá-lo e, sem palavras, faz um cumprimento de mão com Haruka em respeito ao seu triunfo. Com isso, todos sugerem que é hora de relaxar e seguir para a pousada, onde os banhos já estão prontos. Haruka é arrastado pelas garotas, enquanto as populares ficam para trás e finalmente pedem desculpas aos nerds pelo modo como os trataram no passado. Surpresos, os nerds percebem que as garotas realmente se arrependeram e passaram a valorizar a ajuda deles. Com todos os arcos concluídos e as tensões resolvidas, Haruka acha que não tem mais motivos para ficar. Ele tenta discretamente voltar à sua vida tranquila na floresta, mas é pego pela representante de classe, que exige saber para onde ele pensa que vai. Ela admite que estava muito preocupada e não vai deixar Haruka sair de novo assim tão facilmente. Ele pede desculpas, e ela avisa que agora todas as garotas estarão de olho nele para garantir que ele não escape. Se inscreva para não perder a continuação, filhote do coração.